Bom, irmãos, nós estamos aí indo para a terceira aula sobre essa série que nós denominamos Revisitando a Teologia do Culto. Sim, o culto tem uma teologia e nós precisamos saber por que o nosso culto é do jeito que é. Não pode ser por tradição, nem pode ser por afeição dos indivíduos que dele participam. Então, o culto, ele é orientado pela palavra, nós vimos isso nas aulas passadas, quando falamos do princípio regulador. Ele tem elementos que são distintivos do culto reformado. Algumas coisas são elementos, outras circunstâncias, outras são formas de culto, outros são atos de culto. Nós aprendemos isso na semana passada. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o aspecto pactual do culto. O culto é pactual. E para isso, irmãos, nós vamos usar como texto base, eu não usei só esse livro, mas nós vamos usar como livro base, esse livro aí escrito pelo Daniel Hyde, que é um autor americano, ele é um pastor e escreveu esse livro que é um ótimo livro para você que quer conhecer um pouquinho de teologia do culto. Não é um livro denso, nem um livro excessivamente longo, mas é um livro que resume bastante por que o nosso culto é desse jeito. Na verdade, a tradutora aqui traduziu como o que é um culto reformado, mas em inglês o título do livro é Por que o culto reformado é tão diferente dos outros que tem por aí? Por quê? Então, hoje nós vamos trabalhar um dos capítulos desse livro que manifesta um elemento essencial do culto, que é a teologia do pacto. O nosso culto é pactual. Por pacto, entenda a aliança. E veja, irmãos, a nossa teologia, ela é realmente nossa se ela é refletida na adoração. Não tem teologia que não se reflete na adoração. Tá certo? Então, quando você vai em uma igreja em que o culto é bagunçado, isso reflete a teologia da igreja. Por que o nosso culto é assim? Ele reflete a nossa teologia. E um dos elementos distintivos da teologia reformada é a teologia da aliança, ou teologia do pacto. Tá? A gente vai falar um pouquinho, eu quero trazer algumas definições, mas eu quero começar aí com um pedacinho de um texto do livro do Daniel Hyde, o livro que eu mostrei agora há pouco. E queria que alguém lesse para mim aí esse primeiro trecho. Isso. Eu sei que talvez alguns de vocês nessa altura não entendam ainda o significado que é um culto pactual, nem o significado do termo pactual como um norte para a interpretação da escritura toda. Eu vou explicar. Mas é importante, irmãos, nós notarmos que na mentalidade do autor que escreveu o livro, do Daniel Hyde, por que o nosso culto é pactual? Porque a escritura toda é um documento pactual. A escritura toda é um documento. A gente vai ver um pouquinho de como a escritura, o tempo todo ela está falando dessa relação entre nós e Deus. E veja, irmãos, aqui ele dá uma definição, né, que o que é uma relação pactual? É um relacionamento formal entre duas partes com promessas e consequências. Então, por pactual, é que essa é a linguagem bíblica, entenda assim, um contrato. Quando você faz um contrato, é você e a outra parte, certo? Existem termos que norteiam essa relação de contrato. Obrigações do contratante e de quem é contratado. Se você fizer um contrato com alguém que exige um pagamento prévio, e você não pagar, o contrato não é quebrado? Então,
o nosso relacionamento com Deus, ele é um relacionamento pactual. Por quê? Porque existe neste relacionamento as duas partes, em primeiro lugar, e nessas duas partes você tem promessas, garantias e exigências. Se você quebrar algumas das exigências, você tem ali uma quebra da aliança, uma quebra do contrato, tá certo? Então, isso é fácil de entender. Agora, o que a gente precisa averiguar é se realmente essa ideia reflete aquilo que está na Escritura. E eu quero mostrar para vocês que reflete. Mas quero dar mais uma definição aí do Daniel Hyde, que fala de um outro aspecto do culto pactual, certo? O culto pactual é um diálogo entre Deus e o seu povo. Por que um diálogo, irmãos? Porque um contrato é dialogal. Ó, tem os termos do contrato, você tem que fazer assim, aí você vai lá e assina o contrato. Se você não paga o contrato, a pessoa não presta o serviço. Se a pessoa presta o serviço errado, você vai ter alguma cláusula que diz que você não precisa pagar por completo. Então, só para vocês entenderem como é um diálogo entre Deus e seu povo. Isso significa que Deus fala conosco e nós lhe respondendo. O culto, então, não é o que desperta as nossas emoções. Se você for a um culto em alguma igreja evangélica, você vai ver que o culto começa com o quê? Com o que começa o culto? Numa igreja evangélica normal aí, a maioria das igrejas evangélicas. Começa com leitura da Bíblia? Começa com uma oração? Mesmo que tenha uma oração, o que vem na sequência? Música. E aí a música é uma música. Você tem ali... Exato. Você tem 30, 40 minutos de música, certo? Você tem um diálogo nisso? Não. Por que a gente tem uma leitura, uma oração e um cântico? Depois, Deus fala de novo, a gente responde de novo. Entende? Que o culto reformado é um diálogo. E isso está encaixado na Escritura. Nós vamos ver isso, certo? Então, o Daniel Hyde está falando aqui, Deus fala e nós respondemos. Deus nos diz, eu serei o seu povo, e nós respondemos, nós seremos o seu povo. Deus nos chama à adoração, lembra que no nosso culto a gente lê um salmo de convocação? Deus nos chama à adoração e respondemos com cântico. Deus nos fala na sua lei e nós lhe respondemos com a confissão dos nossos pecados. A gente fez isso hoje? Fez. Ele nos absolve dos nossos pecados, tem algumas liturgias reformadas, e aqui na igreja às vezes eu coloco. Até para tornar a liturgia mais enxuta, às vezes a gente tira algumas partes. Mas quem aqui lembra de ter visto já no nosso culto aqui leitura de absolvição? Já teve? Várias vezes. O que é uma leitura de absolvição? A gente confessa o pecado e depois você tem a declaração de que Deus nos perdoa. Aí nós respondemos de novo. Então, o que tem que ter no culto é esse diálogo. Pode faltar uma parte ou outra, mas ele tem que ter esse diálogo porque o culto é pactual. Segura aí, eu não ainda provei isso na Escritura para vocês, que a nossa relação com Deus é assim delimitada. A gente vai chegar lá, mas eu quero mostrar o que quer dizer ser um culto pactual. Então, Deus nos fala na sua lei, nós respondemos com a confissão dos nossos pecados, Ele nos absolve dos nossos pecados, nós respondemos em oração, Ele nos fala pela palavra e nos sacramentos, nós respondemos com dádivas de gratidão e doxologia. Quem sabe o que é doxologia? É louvor, é adoração. Isso é o que realmente significa dizer que o nosso culto é pactual, tá certo? Então, o que é um culto pactual? É um culto onde há um diálogo entre as duas partes, aquele que está sendo adorado, né, e o adorador. Então, você tem um diálogo entre essas partes. Agora, será que o culto tem que ser assim mesmo? Para a gente saber se o culto tem que ser assim mesmo, irmãos, nós precisamos constatar, e é claro que a gente vai fazer isso de maneira resumida, que Deus sempre agiu conosco por meio de uma relação pactual. Sempre. Do Antigo ao Novo Testamento. Tá bom? Então eu quero mostrar algumas pequenas coisas aqui para vocês. Que tem a ver com a Escritura. Tá certo? A primeira verdade. Não sei se vocês já pensaram nisso. Templo é lugar de fazer o quê? O que as pessoas vão fazer no templo? Oi? Adorar. Certo? Templo é um lugar de adoração. Se você for um leitor atento da Escritura, você vai perceber, irmãos, que a Bíblia começa e termina com um templo.
A Bíblia começa e termina com um templo. Qual que é o primeiro templo? O Jardim do Éden. Por que que ele é um templo? Quem lembra aí da primeira pergunta do Breve Catecismo de Westminster? Qual é o fim principal do homem? Qual é, Manuel e Noah, o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Por quê? Por que o fim principal? Porque Deus criou o homem para adorar, certo? Você já interpretou Gênesis 1 e 2 e 3 com base nessa verdade? Por que que Deus criou Adão e Eva? Para adorar. E Deus insere eles numa terra boa. Mas Deus faz um jardim. O que é esse jardim? É o templo. Aonde Deus ia se encontrar com o homem? Abra aí a sua Bíblia em Gênesis 3, verso 9 a 12. Quem achar pode ler, por favor. Ô Pedro, você não tomou água? Perdeu o Playboy. Vamos lá, me ajudem aí. Quem achar pode ler, por favor. Gênesis 3, 9 a 12. Isso. Então, olha só, a gente fala que no culto pactual tem uma convocação, não tem? Quem que vem chamar Adão no jardim? Deus. Esse chamado não é um chamado, irmãos, não é um chamado que aconteceu só na queda, porque o texto diz que Deus sempre vinha na viração do dia, certo? O que é a viração do dia tem um debate teológico, que eu não vou entrar. Mas a questão é o seguinte, existia um momento apropriado em que Deus vinha chamar Adão. Não é isso que acontece todo domingo? É um momento apropriado em que Deus vem convocar o seu povo, tá certo? O que está acontecendo em Gênesis 3:9 é a primeira infração da adoração da existência. Porque além de ter pecado, o que Adão faz? Ele recusa o convite de Deus para adorá-lo. Porque Deus veio para ser adorado. Como que Deus, o próprio Deus, vem a nós e não é para ser adorado? Entende? Deus vem e convoca. E o Adão, que era chamado no Éden, então ele se esconde. Por que Adão se esconde? Isso. E o pecado é uma quebra do pacto. É uma quebra da aliança, certo? É isso que ele fez. Então, olha só, a quebra da aliança fez com que Adão quebrasse a adoração. Então, eu não vou adorar, eu me escondo. Mas Deus está confrontando o pecado de Adão. Está questionando Adão. É isso que está acontecendo, um diálogo pactual ali. Adão, é como se Deus estivesse falando assim, Adão, chegou a hora que eu venho todo dia para você me adorar. Então, Deus chama ele não vem. Então, Deus vai lá buscar. Ô Adão, por que você não veio? Porque eu pequei. E por que você pecou? Ele dá uma justificativa, que não é boa. Entende como a adoração está sendo deficiente? Mas eu disse para vocês que a Bíblia começa e termina com o templo, certo? Lembra lá da Nova Jerusalém que desce do céu, lá em Apocalipse 21 e 22? O que aparece lá, irmãos? O que aparece lá em Apocalipse 21 e 22 que tem aqui em Gênesis também? Capítulos 1, 2 e 3. Pode falar. A árvore da vida, certo? Tem tanto em Gênesis 1 quanto em Gênesis 2. O que é a árvore da vida? A gente vai falar daqui a pouco. Agora, eu falei assim, estou falando das duas pontas da Escritura. Quero andar um pouquinho, chegar em Êxodo. Quando Deus dá os 10 mandamentos, os mandamentos são termos da aliança. A aliança não tem um contrato?
Quantas tábuas da lei existiam? 2. Antigamente se pensava que a primeira tábua da lei tinha os primeiros 4 mandamentos. A segunda tábua da lei tinha dos 6 a 10. Isso já não é mais consenso entre os estudiosos. Estudiosos entendem que as 2 tábuas da lei eram repetições. Os 10 em uma e os 10 na outra. Por que então 2, se é repetição? Quando você vai fazer um contrato com alguém, você tem 2 vias. A via do contratado e a via do contratante. Certo? Então, era a aliança. Todos vocês que passaram pela classe de catecúmenos aqui, pelo menos, sabem de uma verdade. Os primeiros 4 mandamentos, eles lidam com o quê? Com adoração. O objeto da adoração, vocês só podem adorar a Deus, a mais ninguém. Certo? A forma da adoração, vocês não vão fazer imagem de escultura. Proibição de fazer imagem. Adore da forma que eu estabeleci. Certo? A linguagem da adoração, não fale o nome de Deus em vão. E o tempo da adoração, no dia de sábado, guardeis você, seu escravo e tudo mais. Então, os 4 mandamentos são os primeiros mandamentos que Deus fala para o seu povo e eles lidam com adoração. Entende como adoração e pacto, adoração e aliança estão completamente relacionados? Certo? Isso é muito importante entender, porque a escritura toda está estruturada desse jeito, irmãos. Além disso, vamos pensar, como que chama a aliança que nós temos agora com Cristo, em Cristo? Como que ela chama? Como que ela é chamada no Novo Testamento? É simples, hein? Não tem nada. Nova aliança, ela é chamada de nova aliança, certo? O que é aliança, irmãos? É pacto. Então você tem pacto lá no Antigo, você tem pacto no Novo, você tem uma nova aliança agora em Cristo Jesus, que é o mesmo pacto com uma administração diferente, que também não dá para falar agora. Na nova aliança existem alguns sinais da aliança? O que é um sinal da aliança na nova aliança? Um sinal visível. O que é? Qual que é o sinal? Oi? Os sacramentos. Mais especificamente a ceia. Porque quando Jesus estabelece, ele diz, essa é a nova aliança no meu sangue, fazer isso em memória de mim. Entende? Então, você tem um sinal da aliança. Mas, pastor, você disse que tem, então, o culto lá, o templo do Antigo Testamento e termina em Apocalipse. Qual que é o sinal da aliança lá? O sinal da aliança é a árvore da vida, irmãos. Esse é o sinal da aliança. Tinha um sinal visível lá, da aliança que Deus fez com o homem. Por que aliança? Porque a árvore da vida, no mínimo, representava a promessa de vida eterna. Representava a comunhão com Deus. Representava a vida em Deus. Entendem? Então, você tem adoração do começo ao fim da Bíblia. E se vocês se lembrarem, o que eu disse na aula do princípio regulador, citando o Terry Johnson, que é um outro livro que nós usamos aqui, eu falei que o Terry Johnson diz algo muito interessante. Ele diz, para os luteranos, o artigo sobre o qual a igreja fica de pé ou cai é a justificação pela fé. Para os reformados, o artigo sobre o qual a igreja fica de pé ou cai é a adoração. Para os luteranos, o inimigo da fé são as obras. Para os reformados, o inimigo da fé é a idolatria. Por quê? Por causa da teologia do pacto. Os reformados entenderam que a teologia do pacto, ela permeia toda a Escritura, e isso precisa ser refletido no nosso culto. O culto é um diálogo pactual. Mas até agora, irmãos, a gente só falou da Escritura. Vamos ver algum culto mesmo que tenha essas marcas dialogais. Mas antes de ver essas marcas dialogais, eu quero falar um pouquinho sobre a diferença, forma e substância. Tem gente que acha que o conteúdo do culto não tem a ver com a forma, certo? Note, o conteúdo, ele precisa limitar e nortear a forma. O que eu quero dizer? A Escritura prescreve um ritmo específico para a adoração? Sim ou não? Ritmo de música, para a gente cantar. A Escritura não fala de ritmo. Vocês só podem tocar no ritmo tal, no tom tal, com melodia tal. Ela não fala isso.
Você não tem ali cifras no saltério. Então, pastor, já que a gente pensa assim, então a gente pode colocar um samba, ou um rap, um reggae, coisa do marido da Renata aí, né? Porque essa é uma visão errada, irmãos, de que a forma ela tá a forma está desprendida da substância, entendeu? Tem gente que fala, divino, não, isso daí é forma, o culto pode ser, que nem, tem gente que diz assim, não, mas lá na África, os irmãos fazem culto com os batuques e dançando, então dança é um elemento de culto agora por causa de uma questão cultural. Não, irmãos, veja, o evangelho é contracultural e supracultural. Às vezes ele respeita a cultura em determinados momentos, mas ele está acima da cultura. Então, o evangelho precisa nortear a maneira como o culto acontece, a despeito da cultura. Certo? Então, veja bem, a substância e a forma estão completamente ligados. Quem diz isso é um autor chamado Michael Horton, que é um teólogo vivo, bastante conhecido. Ele escreve um livro chamado Um Caminho Melhor, em que ele discute bastante a adoração. Também é um livro que vale muito a pena ler. E o Michael Horton diz o seguinte: a maneira, isto é, a forma concreta por meio da qual adoramos a Deus, não é apenas uma implicação do conteúdo em que cremos a respeito de Deus, mas é parte deste mesmo conteúdo. Querer separar estilo de conteúdo não é apenas como divorciar o corpo da alma. É como se disséssemos que alguém poderia obedecer ao primeiro mandamento enquanto transgredisse o segundo. Então, o que o Horton está dizendo é que você não pode manter o objeto da adoração, primeiro mandamento, e não cumprir o segundo, que é a forma da adoração. Então a forma precisa refletir a substância. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que a nossa teologia precisa ser refletida no culto. E a forma das coisas acontecerem no culto, ela precisa estar amparada pela Escritura Sagrada. Não podemos divorciar forma de substância, tá certo? Quem norteia e quem orienta o culto não é a cultura, é a Escritura. Isso precisa estar muito claro para a gente. Então agora a gente pode ver um pouquinho de como os cultos aconteciam e eram renovações pactuais, tá? Antes de entrar no texto por si, eu quero examinar um único texto, tá? Agora, texto de Josué 24, a gente vai examinar. Mas quero ler mais um pouquinho aqui do que fala o Daniel Hyde. Prestem atenção. Por ser o culto um diálogo entre Deus e nós, e não nossa oferta de louvor ou esforço de nosso livre-arbítrio, nosso culto não segue a estrutura do reavivamento do século XIX descrito acima. Ele discutiu até, quando ele apresenta esse parágrafo, a ideia das músicas terem lá 30, 40 minutos no culto. Qual que é o propósito disso? Foi criado no começo do século XIX, e o propósito disso, é aí que está, irmãos. Às vezes as pessoas falam, mas o culto é desse jeito. Não, o culto não é desse jeito, passou assim no século XIX, os outros 1900 anos para trás. Então, qual que era a intenção de fazer um momento de culto? De louvor só, 30, 40 minutos lá de louvor. A intenção era amolecer o coração do povo por meio das emoções. A gente já falou na semana passada sobre os elementos de culto e que o propósito da música não era despertar as nossas emoções, mas foi usado para isso. E qualquer músico que tenha algum conhecimento básico saiba que o uso de algumas notas, especialmente das notas menores, ela provoca as emoções. Então isso foi usado para amolecer. O que deve amolecer o nosso coração, irmãos, é a palavra de Deus, não pode ser outra coisa. São meios carnais de criar uma esfera de adoração, como eles dizem. Então, olha como que a forma não está divorciada do conteúdo. Para eles está, mas para a gente não. Então, ao contrário, seguimos o modelo bíblico de chamada e resposta. Deus fala na chamada adoração, na saudação, na lei, na absolvição, na leitura e pregação da palavra, na ceia do Senhor e na bênção.
enquanto nós respondemos com cânticos, orações e ofertas. Em termos bíblicos, o culto é uma cerimônia na qual Deus renova suas promessas pactuais conosco e nós respondemos a Ele com fé e louvor. Deus fez um pacto de graça conosco em Jesus Cristo e Ele renova esse pacto cada semana na palavra e nos sacramentos. Então, sim, por que o culto é tão importante para a nossa alma, irmãos? Porque ele é, domingo após domingo, uma renovação da aliança. Deus está renovando as suas promessas conosco. E nós também renovamos as nossas promessas, porque é um contrato entre duas partes, certo? E no contrato está escrito, vocês vêm me adorar quando eu chamo. Está escrito isso no contrato. Agora a gente vai para a parte bíblica. Será que essa forma é vista na Escritura? É vista, e eu quero mostrar para vocês em um texto histórico do Antigo Testamento, Josué capítulo 24. Vamos abrir aí em Josué capítulo 24, a gente vai lendo por parte, tá bom? Pode falar, amor. Não, teve vários avivamentos. Esse é o avivamento chamado de avivamento pentecostal. Mas você teve, por exemplo, o avivamento wesleyano no século XIX, né, que culmina depois na igreja metodista. Né. Você tem os grandes avivalistas, eles vêm antes do século XIX. George Whitefield, o próprio John Wesley, Edwards. Edwards tem uma parte do avivamento lá, quando ele prega pecadores nas mãos de um Deus irado, né? O avivamento já nos Estados Unidos. Não, mas não é o único. Às vezes as pessoas falam assim, o movimento avivalista é o movimento pentecostal. Não é. Tá? Então, quem achou aí, leia para mim só o verso 24, o verso 1 do capítulo 24. O que Josué fez? Ele convoca o povo, e ele é o mediador, irmãos. Lembra que Moisés morre, Josué então é um exemplo de mediador. Como mediador é ele que está convocando o povo em nome de Deus. Ele convoca o povo e os seus oficiais. Então você tem aqui uma congregação, o povo se reúne. Essa é a primeira coisa, Deus chama o povo, e o povo vem, certo? Agora, vamos ler aí, alguém leia do verso 2 ao verso 15, por favor.
Isso. Então, perceba, irmãos, que aqui agora Deus fala por intermédio de Josué, ele relembra a história da aliança, do resgate que ele fez do seu povo, o que tinha acontecido até agora, e o que ele espera? Que esse povo o sirva. É mais uma vez uma palavra de convocação. O mediador termina essa sessão dizendo o seguinte: vocês escolhem quem vocês vão servir. Vocês escolhem quem vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então note o que está acontecendo aqui, uma renovação da aliança. O povo é questionado. A cada domingo, irmãos, nós somos questionados, nós temos que escolher manter o contrato, manter a aliança com Deus. Mesmo quando a gente chega sabendo que nós quebramos a aliança no dia anterior ou mesmo no mesmo dia. Então nós chegamos quebrantados e dizemos: Senhor, nós queremos continuar te servindo. Então, note como isso é o que está acontecendo aqui é um culto. Nós veremos. Então, depois de Deus falar, o mediador termina dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo, então, responde à palavra de Deus. Vejam aí o que diz os versos 16 a 24. Vou pedir para alguém ler para mim. Outra pessoa. Isso. Então perceba, irmãos, que há um diálogo conduzido, o mediador, o povo para com Deus. Então o povo está falando: nós vamos servir. Deus falou: vocês escolhem quem vocês vão servir. Agora o povo responde. O povo responde dizendo: Senhor, nós serviremos ao Senhor, porque o Senhor fez isso, aquilo. Prestando adoração e louvor a Deus. Aí Josué fala de novo com eles: vocês não podem servir a dois deuses, vocês têm que escolher quem que vocês vão servir. Nós vamos servir ao Senhor. Então, você tem um diálogo acontecendo. E como que você sabe que isso é um culto? Por causa das partes.
a congregação do povo no começo, o linguajar de servir ao Senhor. Eu já disse aqui para vocês que ninguém que é membro da igreja e está no culto, ele é um espectador, ele é um adorador. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Essa é a linguagem aqui da adoração. Servir, o povo diz, nós vamos servir ao Senhor. Além disso, olha só, o pacto é renovado com um sinal visível. Alguém lê aí os versos 25 e 27. Isso. Então, você tem um sinal visível, do mesmo jeito que nós temos um sinal visível. Inclusive, irmãos, aqui eu quero abrir para comentar algo, né? Em todas as vezes no Antigo Testamento que você tem as renovações do pacto, que são atos culticos, tá? Você tem sinais visíveis. Aí eu pergunto, no nosso culto também não deveria ter sinal visível todo domingo? Qual que é o sinal visível do culto? A ceia. E isso fez com que muitos teólogos reformados entendessem que a ceia precisava ser celebrada todo domingo. Tá? É que isso hoje é o contrário da tradição, até a tradição presbiteriana hoje. Você tem raríssimas igrejas que celebram a ceia todo domingo. Tá? E tem algumas razões para isso. A primeira é falta de consciência teológica dos pastores. A segunda é falta de consciência teológica da igreja. Às vezes a igreja não sabe, né, disso. A terceira é porque se perpetua uma cultura. E a quarta é porque você tem alguns dos pastores que realmente não acham que é necessário fazer isso. Tá? Eu não diria que um culto em que não tem ceia não é culto. Mas eu diria que um culto que tem a ceia todo domingo é mais saudável. Aí você pode dizer assim, pastor, mas você tem a prerrogativa litúrgica, por que você não coloca então todo domingo? Porque não é bom que a gente faça isso sem a igreja ter entendimento. Porque senão vira só um aspecto tradicional. E eu não quero, irmãos, que a igreja viva o culto por tradição. Eu quero que a igreja viva o culto por adoração. Nós precisamos estar conscientes daquilo que a gente está fazendo no culto. Então, eu digo a vocês, vai chegar um momento em que nós vamos celebrar a ceia todo domingo. O que falta para isso? Primeiro, nós somos uma congregação ainda. Quando nós somos igreja, provavelmente vai ser a virada de chave. Né? Segundo, nós vamos ter vários estudos ao longo dos meses e anos aí sobre a ceia do Senhor, porque eu acho que a maioria dos evangélicos não entendem o significado real da ceia, e em particular os reformados não entendem o significado da ceia na perspectiva reformada. O que é a ceia? Ela é um meio de graça de verdade? É. Eu devo participar dela como? Por que tem pão e vinho na ceia? Por que a gente acrescentou o suco de uva? Tá? Se você fosse um cristão do século XIX para trás, irmãos, ou até do século XX para trás, não tinha suco de uva não, era só vinho e pão, porque esse era o modelo do Novo Testamento. Então, quando que isso foi acrescentado? Quando que o suco de uva foi acrescentado? O suco de uva foi acrescentado apenas no século XX. Tá? Apenas no século XX. Por quê? A gente é mais inteligente, mais misericordioso do que eles? Não havia alcoólatras lá naquela época? Então, são respostas pragmáticas que não vêm em primeiro lugar, mas podem ser respondidas. Então, é claro que isso é uma discussão para depois, mas é importante dizer que a base para dizer que você tem ceia todo culto, ela é uma base bastante consistente.
E aí você pode dizer, mas isso aí no Antigo Testamento. Não, no Novo Testamento. Porque o apóstolo Paulo, quando vai falar da ceia, lá em Coríntios, quando ele critica o povo, ele diz, quando vocês se reúnem, vocês não se reúnem para o bem, mas para o mal, porque vocês fazem assim na ceia. Ele não diz assim, quando vocês se reúnem no domingo que vai celebrar a ceia. Ele diz, quando vocês se reúnem, vocês celebram a ceia errada. Por quê? Porque o pressuposto é que, provavelmente, a ceia acontecia em todos os domingos. Tá? Mas esse é um debate posterior. Mas se alguém quiser comentar alguma coisa, eu vou dar espaço aí para comentar. Antes de terminar o texto de Josué. Então tá bom, então vamos lá. Tá todo mundo com fome, com pressa de ir embora, né? Acaba logo, pastor. O que acontece aí no final da renovação do pacto? Alguém leia o verso 28, por favor. Você tem a despedida do povo, cada um para a sua herança, que é uma bênção, certo? Como que o nosso culto acaba, irmãos? Com a bênção apostólica, que é uma forma de replicar a bênção araônica do Antigo Testamento. Você entende? Até as igrejas que dizem assim, não, o Antigo Testamento não vale nada, mas por que todos os pastores, até os não reformados, eles terminam o culto com a bênção apostólica no final? Eles estão replicando o Antigo Testamento. E é claro, você tem isso ali no Novo também, Paulo abençoando, mas não no culto. Paulo abençoa nas cartas. Então, você tem uma relação ali entre a renovação pactual. Nós começamos o culto com Deus chamando, Deus nos fala, nós respondemos com cânticos, com orações, Deus nos fala, nós respondemos com uma oração de confissão. A palavra de Deus é pregada, nós respondemos com um cântico e nós terminamos com a aliança renovada, porque Deus realmente nos abençoa de novo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo terminam o culto abençoando o seu povo. Isso é uma renovação da aliança. E isso é o culto. Tá, irmãos? Nós não podemos esquecer dessa verdade do culto. Ainda falando de renovação pactual, o Daniel Hyde se vê obrigado a mostrar um pouquinho de como essa linguagem de adoração está presente o tempo todo no meio do povo de Deus. Ele diz o seguinte, no Novo Testamento, isso é gloriosamente cumprido em Cristo, que faz de nós o seu templo. Lá em Efésios 2, 19 e 21, o capítulo 2 inteiro, Paulo começa falando da nossa salvação, tem um texto lá emblemático, né, sobre a nossa eleição e predestinação, e aí ele continua e ele fala, dos dois povos fez um só, nós somos pedras, templos, né? Nós somos o templo de Deus em que o Espírito Santo habita. Então a igreja não é eu sou o templo. Às vezes a pessoa fala assim, eu sou o templo do Espírito Santo. É claro que há um sentido em que você mas a igreja é o grande templo do Espírito, o grande templo do Deus Trino. Nós somos pedras, todas juntas à pedra angular que é o Senhor Jesus Cristo. É isso que diz, por isso que nós somos feitos. Qual que é o papel do sacerdote? Produzir adoração. Por que o Novo Testamento, replicando aquilo que o Antigo dizia do povo, vocês são nação santa, sacerdócio real, povo adquirido da parte de Deus, para proclamar as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, lá em 1 Pedro 2,9, nós somos chamados sacerdotes, e de nossas vidas de sacrifício de louvor, Romanos 12, Hebreus 13, 1 Pedro 2, portanto, o conceito de aliança e sacrifício está no coração do culto bíblico. Entende? Quando você estiver participando do culto, entende que você está dialogando com Deus. Irmãos, se isso não for verdade, então a gente realmente não precisa ter reverência no culto. Mas se isso for verdade, então nós precisamos ter muita reverência no culto. Entende? O culto não é lugar de brincadeira. Porque a gente está conversando, está num diálogo com Deus. E do mesmo jeito que Deus vinha a Adão em momentos específicos, Ele vem falar com o seu povo no domingo. É um diálogo pactual. Entendem por quê? Aí eu vou antecipar uma aula que a gente vai dar lá sobre as crianças. Entendem por quê as crianças precisam estar no culto? Porque elas são membros da aliança. Você não pode tirar as crianças. Como assim você vai tirar a criança de quando ela está conversando com Deus? Pastor, mas ela não entende. Exatamente.
Por isso que a criança tem que ficar com você, pai. A gente vai falar disso depois, mas no culto as crianças têm que ficar com os pais. Os pais são aqueles a quem Deus as designou para treiná-las para adorar. É você que vai ensinar o seu filho a adorar no culto. Por isso que a criança tem que estar com o pai. Porque as famílias da aliança congregadas para adorar a Deus. Então isso é uma base teológica, não é uma base prática. Tá, irmãos? O Daniel Hyde tem um outro livro que eu vou usar, talvez na última aula, ou penúltima, não sei. O livro do Daniel Hyde se chama O Berçário do Espírito Santo. Ele vai discutir por que as crianças têm que estar no culto. E como que as crianças devem ficar no culto. Tá certo? Então, tudo que eu estou dizendo para vocês é o que acontecia na história da igreja, que está embasado na Escritura. Nesse texto de Josué, onde que estão as crianças aqui? Tem um outro texto lá, a gente vai falar depois de Neemias. Onde que as crianças estão? Estão no culto, irmãos, não estão no cultinho, não tem cultinho. Por quê? Porque elas são membros do povo de Deus, convocadas junto com os pais. Então isso é muito importante para a gente entender, mas a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Mais um trecho aí do Daniel Hyde, e a gente está chegando ao fim. Na verdade, esse é o último slide. Sendo uma cerimônia de renovação da aliança, o propósito do culto não é entreter, atingir as emoções, nem mesmo, olha só, nem mesmo ser abençoado, ou fazer o que for possível para alcançar uma grande multidão de pessoas. O que ele está dizendo aqui, irmãos? O propósito do culto, você já viu assim, quem aqui, pode levantar a mão, quem aqui já viu a chamada assim, culto evangelístico? Ninguém viu? Então, irmãos, não existe culto evangelístico. Primeiro, todo culto é evangélico no sentido de que o evangelho tem que ser pregado, se ele é culto. Mas o culto é para o povo de Deus, não é para o ímpio. A pregação para o ímpio você vai fazer na rua, no ambiente de trabalho, na escola. Ah, pastor, eu não posso convidar uma pessoa para ir na igreja? Não, você deve, na minha opinião. Embora tenha teólogos que por causa disso vão dizer, não, você não pode chamar o ímpio para adorar a Deus. Eu digo que pode. Sabe por quê? Porque você tem convocações solenes lá nos Salmos, que diz assim, os servos de Deus louvem a Deus, todos os povos louvem a Deus. Então você pode chamar o ímpio para vir no culto adorar. Certo? Ah, mas ele não vai saber. Mas você sabe se o Espírito não vai trabalhar no coração dele ou já está trabalhando? A gente chama a cego. Agora, o que você... Oi? Isso, exato. Muito bem, Su, é isso mesmo. O que a gente não pode fazer é terceirizar. Dizer assim, estou conversando com uma pessoa lá do meu trabalho, com o meu vizinho, com uma pessoa da escola, então eu vou levar lá na igreja para ela ouvir o evangelho. Não, irmãos, quem tem que proclamar o evangelho são vocês. Aí no culto você vai trazer ela para adorar. Olha, eu quero que você vá lá adorar a Deus com a gente. Entendeu? Aí você pode até explicar para ela assim, ó, o culto está acontecendo, é isso. Você não vai ficar falando no culto porque Deus está dialogando com o seu povo, mas você pode explicar para a pessoa. Tá certo? Então, é muito importante isso. O culto não é nem para ser abençoado. A gente é abençoado no culto? É claro que é, irmão. Você está falando com Deus, como que você não vai ser abençoado? Mas esse não é o propósito. Vou lá no culto para receber um passe. Não, isso aí é coisa de macumbeiro, não de crente. Entendeu? Então, a gente é abençoado, mas o culto não diz respeito a você, irmão, a mim. O culto é Deus nos convocando e a gente obedecendo. Porque é um ato pactual. Ou fazer o que for possível para alcançar uma grande multidão de pessoas, que é a questão da evangelização. Como dizem as filosofias de culto que hoje abundam nas igrejas, ao contrário, a Escritura claramente ensina que o culto é um encontro com Deus para renovar nossos laços mútuos de comunhão. Tá? Isso é o culto, ele é um ato pactual. Tá certo? Irmãos, esse é o último slide, 11h40, hoje eu acabei num horário bom. Então tem tempo aí, tem uns 5, 6 minutinhos aí, se alguém quiser fazer pergunta, alguma colocação, dá tempo.
E parece bonito, Joel, mas está errado. Nem tudo que reluz é ouro, irmãos. Então, às vezes, veja, eu não estou questionando a boa intenção dele, tá certo? Eu estou dizendo que o pressuposto é distorcido. Porque assim, irmãos, Deus está preocupado em alimentar o seu povo. Como que o pastor da igreja chega meia dúzia de pessoas aí, que eu nem sei se são crentes de verdade, eu vou pregar para eles? Eu prego para o povo de Deus. Ah, pastor, mas se você não conhecer e eles já forem povo de Deus, então eles vão receber. Entendeu? Mas eu não vou dirigir o meu sermão, eu dirijo o meu sermão para a comunidade. Isso é uma crítica, isso até é uma crítica, irmãos, a pastores que pregam para a internet. Ele está na igreja dele, não sei se vocês já viram isso, ele está na igreja dele, aí tem lá o vídeo, está sendo gravado, o nosso aqui é gravado, não é ao vivo. Aí o pastor olha para uma câmera lá e diz assim, você que está em casa... Entendeu? Irmãos, isso daí é o povo de Deus que está aqui reunido. A nossa confissão de fé de Westminster fala que a ceia tem que ser servida a quem está no culto. Quem não está, não recebe. Pastor, mas é uma pessoa doente em que o pastor tem que levar a ceia, ela ficou sem tomar a ceia, a gente tem que levar? Claro que tem. Mas eu posso chegar lá e falar assim, eu vim aqui dar a ceia para você e estou indo embora? Não. O que eu tenho que fazer? Um culto lá. Porque é uma renovação. Eu posso até fazer um culto resumido, que tenha os elementos essenciais. Oração, leitura da palavra, pregação e cântico. Posso fazer isso em meia hora. Mas tem que ter culto. Pode falar. Não está. Exato. Isso. Não está. Na verdade, irmãos, até gravar, os irmãos sabem que isso foi uma insistência do Ricardo e do Samuel. Não é verdade, Ricardo? Eu não queria gravar. E eles me convenceram, não, às vezes a gente quer ouvir um sermão de novo, Rafa, ou perde um domingo por causa de alguma visita ou alguma viagem e quer continuar ouvindo a série. Eu falei, tá bom, justifica. Mas, irmãos, o pastor da igreja precisa pregar para o povo que está aqui, não para a internet. Se alguém ouvir meu sermão lá da Paraíba e falar assim, mas essa ilustração que você fez aí, ou essa aplicação que você fez, não cabe para mim, problema teu, eu preguei para o meu povo, entendeu? É isso, irmãos, é esse povo que está aqui, os pastores lá das outras igrejas pregam para o povo deles, certo? Não é para quem vem de fora, tá bom? Alguém mais? Muito bom, Demetrio, pergunta ótima. E não tão simples de responder, mas é uma pergunta ótima. Os cultos da antiga aliança, vamos começar pela Bíblia, e da nova aliança, irmãos, eles não eram cultos de 1h15. Quanto tempo demorou nosso culto hoje? 1h15. Certo? Com tudo. Os sermões demoravam 2 horas. E se você quiser constatar isso, é só você ler os textos bíblicos e estudá-los. Tanto as pregações lá do Antigo Testamento, quanto também as pregações de Paulo, lá em Atos capítulo 25, quando é o caso do Eutico dormir na janela. Paulo começou a pregar meia-noite e terminou às 6 da manhã, irmãos. Mas e hoje isso acontece? Vai na China, nas igrejas clandestinas para você ver. Se o povo quer ouvir um sermãozinho de meia hora, pobrezinho, não é fácil ouvir a pregação da palavra, então o povo ouve por horas a pregação da palavra. Os puritanos ingleses pregavam 2 horas, irmãos. O que aconteceu? Aconteceu que na nossa cultura, infelizmente, a gente produziu gente incapaz de ouvir por muito tempo. E aí você tem uma série de fatores que dificultam isso. Então, eu vou até aproveitar aqui, Demetrio, para dar uma pastoral, né? Você fica lá o sábado à noite, antes de dormir, na cama, vendo um monte de coisa do celular, no Instagram, não sei o quê, dorme mal, chega aqui e fala assim, eu não consigo prestar atenção no sermão. É claro que não consegue, você não se preparou para o culto. Os cristãos de hoje não são bons leitores, então o Pedro hoje, depois eu vou criticar o sermão dele, viu, irmãos, meu papel. Mas o Pedro hoje citou vários textos da Bíblia fora
fora do texto que ele estava pregando, né? Isso exige um conhecimento bíblico da comunidade. Aí a pergunta, a comunidade conhece a Escritura? Hoje em dia, a nossa igreja aqui é boa, eu só estou dizendo que tem bastante gente que conhece bastante aqui. Mas o que eu estou dizendo aqui, você chega em algumas comunidades e ninguém sabe nada. Aí você citou um texto lá, a pessoa, nossa, nem lembro que isso está na Bíblia. Então, você dificulta. O que fez, Demétrio, com que, considerando que a Bíblia não fala um tempo apropriado de culto, a gente se adequasse. Então, considerando, e aí os pastores são chamados a considerar isso. Então, um pastor que prega, ele tem que pensar o seguinte, eu não posso achar que eu sou o melhor pregador do mundo. Os caras até ouvem aí o Augusto Nicodemos, o Hernandes, o Heber Júnior por 1 hora, mas me ouvir é melhor eu pregar 30 minutos. Então, o pastor tem que ter um senso da capacidade que ele tem de chamar a atenção para o sermão. Por que isso? Ah, mas você está pensando na homilética? Não, eu estou pensando em não prejudicar a mensagem do Evangelho. Se eu pregar um sermão longo, primeiro que a pessoa não vai captar tudo, porque a nossa cultura é assim, hoje. Ela não vai captar nem 10% disso. Até tem pesquisas aí que dizem que a gente prende muito pouco a atenção. E tem uma série de coisas no nosso tempo que atrapalha. Questão de tela mesmo atrapalha muito, irmãos. Isso até é uma recomendação. Você quer adorar a Deus melhor e ser um bom ouvinte da pregação? Aprenda a ler mais livros físicos e gaste menos tempo com tela de celular. Então, o tempo ele precisa ser adequado à cultura, às circunstâncias. Vamos pensar que você está numa igreja perseguida, num lugar que não tem lugar para você cultuar. Você vai ter que fazer um culto de 15, 20 minutos. Agora, a gente tem um lugar, a gente pode ter um culto de 1 hora, de 1h30, certo? Ah, mas a gente pode ter um culto de 3 horas? A gente até pode, mas isso vai cansar a igreja e vai atrapalhar a comunicação do Evangelho, porque na nossa cultura nós não fomos treinados para sentar e ouvir longos discursos. Então acho que a gente tem que respeitar isso com o único propósito principal, que é não atrapalhar a comunicação do Evangelho. Entendeu, Demétrio? Não sei se responde sua questão. E aí, alguém mais? Pode falar, Elisa. Banalizar. Então, esse é um argumento que ele não deve ser desconsiderado, mas ele não é determinante. Porque se você falar assim, então a gente vai dizer assim também. Então, a palavra de Deus precisa ser valorizada? A gente ouve todo domingo, então vou pregar em alguns e em outros não. Então, o argumento, logicamente, não é tão bom. Entende? Mas é justamente, essa é a razão pela qual eu não me precipito em dizer assim, a partir de domingo que vem a gente vai ter ceia. Eu quero que a igreja tenha consciência disso. Aí você fala, mas pastor, vai chegar gente nova, elas vão ter a consciência disso? Vai ser mais fácil, porque daí a própria igreja vai ensinar as pessoas novas que chegaram. Então, é um processo que a gente tem. Então, eu acho que corre o risco de banalizar, mas digo mais, Elisa, corre o risco de banalizar mesmo tendo celebrado uma vez ao mês. Porque isso é um problema do coração. Entende? Veja, tem culto todo domingo, não tem? As pessoas não banalizam o culto? Elas não dizem assim, hoje eu estou com uma dorzinha de cabeça, não vou no culto. Isso é banalização do culto, porque ninguém deixa de ir lá trabalhar com uma dorzinha de cabeça. Diferente da pessoa que realmente está incapacitada. Não consigo sair da cama, não estou com mal-estar, estou muito mal, é diferente. Certo? Mas às vezes a gente banaliza o culto, a gente acha que não é uma convocação solene. E é por isso que essa questão da teologia do pacto e os sinais visíveis são importantes em todos os cultos. Certo? Uma última, irmãos, para a gente encerrar. Pode falar, Clarinha. Um templo. Gênesis não, o Éden, né? O Éden é um templo. Isso. Isso. Não, porque primeiro, o Éden é um templo, mas é um templo não criado por mãos humanas. Entende? Do mesmo jeito que é a Nova Jerusalém, quando a gente vai adorar lá.
é um templo não criado por mãos humanas. Por isso que ela é descrita como a nova Jerusalém que desce do céu. É claro que tem toda uma discussão sobre o sentido disso, se ela é literal, se não, tá? Eu não vou entrar nisso. Então, por templo, a gente tem que entender mais a congregação do povo de Deus do que propriamente o lugar, tá? Então, o antigo Israel tinha o templocentrismo, a gente não tem mais. A gente não precisa de parede. O que é o templo agora? Somos nós, tá certo? Por isso que quando a pessoa diz assim, eu adoro a Deus na minha casa, não adora, porque a gente só é templo quando está junto. Né? Não dá para adorar a Deus sozinho. Então, quando Adão é tirado do Éden, a adoração é quebrada porque a aliança foi quebrada. Mas Deus vai restaurar a adoração. Como que ele faz isso? Ele mata um animal para vestir Adão e Eva. E aí depois, se você olhar a genealogia, você vai ver que tem uns detalhes lá muito interessantes no começo de Gênesis, né? Foi nesse tempo que Deus começou a ser adorado. Porque assim, você vê que Deus tem uma restauração da adoração ali para aquele povo. E aí não tem templo ainda. Porque templo só vai ter lá, depois do tabernáculo ainda. Né? Muito tempo depois de Adão e Eva. Então o templo é um símbolo da comunhão do povo de Deus. Então, essa leitura do Éden como um templo é uma leitura que é percebida com base nessas partes que eu citei um pouquinho aqui hoje. Se você quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, tem um teólogo chamado Greg Beale. Ele escreve sobre o Éden como um templo. Ele tem um livro publicado pela editora Vida Nova chamado O Templo e a Missão da Igreja. É um livro bem denso, claro, ele é mais acadêmico assim, mas ele é um teólogo bíblico muito estimado assim na comunidade acadêmica, e ele fala bastante sobre essa questão aí da adoração e templo, tá? Antes do tabernáculo, que é lá no deserto, né, com Moisés, eram pontuais esses momentos de adoração. Por exemplo, Abraão, quando Melquisedeque recebe Melquisedeque. Então eram mais pontuais esses momentos de adoração, de tempo. Biblicamente não tem como a gente saber, Amanda, por quê? Porque uma coisa é o registro, a outra é o que acontecia. Então, assim, eles registraram todos os cultos. Se eles registrassem todos os cultos da história, a gente, né? Então, ele registra alguns que têm um propósito pelo registro, certo? A gente não tem como saber, mas é deduzido lá desde a criação do sábado como santificado em Atos 2, Gênesis 2, 1 a 3, que provavelmente havia já uma convocação para a adoração. Tanto é que eles operavam os sacrifícios. Isso. Exato. No exílio foi criado a cultura sinagogal. Né? A sinagoga nasce ali no período do exílio babilônico, que é um lugar para a adoração ser realizada. Tá? Quem quiser, vou terminar, irmãos. Quem quiser aprender um pouco mais sobre essa questão histórica, principalmente do Novo Testamento, criação da sinagoga, tem um livro escrito por um autor chamado Ralph Martin. Ele escreveu um livro chamado Adoração na Igreja Primitiva. Então, bem interessante de ser lido também. Tá? É isso. Vamos finalizar. Pedir para o diácono Demetrio nos conduzir a Deus nessa oração final.